Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril, sexto dia do nosso propósito Caminhada de Oração 4. Hoje eu vou falar aquela frase básica da caminhada de oração. Hoje eu tô numa preguicinha, hoje aqui tá meio nubladinho, chovendo um pouquinho, uma chuvinha bem fininha. E eu estou muito preguiçosa hoje, mas nós vamos vencer com a graça de Deus, amém? Bom, hoje é sexta-feira, né? Mas louvado seja Deus, que há muitos anos Ele mudou a minha mente para que eu não vivesse esperando sexta-feira, não vivesse esperando férias, né? Me ensinou que eu pudesse apreciar todos os dias e aprender a descansar no Senhor todos os dias, não só na sexta-feira, no sábado, no domingo, né? O tema de hoje, irmãs, vai ser sobre como viver o presente. Nós falamos já os últimos 2 dias, né? A importância de viver o presente. No segundo, ontem nós falamos sobre o exagero, né? O excesso de viver o presente, achando que o mundo vai acabar amanhã e a gente precisa ser feliz hoje, metendo os pés pelas mãos, fazendo tudo que vem à cabeça. Mas, como eu comentei com vocês, eu senti a necessidade de falar um pouquinho mais específico como que a gente vive o presente, porque a grande verdade é que é um aprendizado, né? Não é algo fácil, talvez alguns tenham mais facilidade que outros, mas é uma luta diária. O inimigo, ele luta diariamente para que a gente perca o momento, para que a gente perca a presença do Senhor naquele dia, naquele momento, para que a gente perca a beleza de certos momentos, né? A própria palavra diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes a gente pensa nessas palavras como tudo muito grande, né? Matar, a gente já pensa literalmente em morte, destruição, aquela grande destruição, mas ele rouba pequenas coisas que poderiam fazer grandes diferença na nossa vida, né? Um pequeno momento, um pequeno olhar da pureza de uma criança, o pequeno carinho de um animal de estimação que vem ali sem pedir nada em troca, né? Te ama de graça e, e às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente não percebe isso. Então o inimigo vem para roubar, matar e destruir e ele tem agido assim com muita eficácia nesses últimos dias. Então por isso eu senti a necessidade de falar um pouquinho como que a gente pode tentar e começar a exercitar e praticar aquilo que vai nos ajudar a viver o presente, tá bom? Antes de começar aqui a entrar no devocional, eu quero falar uma coisa para as meninas, para vocês que ouvem o devocional mais uma vez, né? Irmãs, fico muito feliz com toda a gratidão, com toda a honra que muitas vêm até a mim agradecendo, trazendo testemunhos, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Essa abertura que vocês dão, essa fome que vocês demonstram em receber a palavra, esse respeito à palavra, essa honra, até mesmo, tipo assim, ansiedadezinha pelo devocional, né? Cadê o devocional? E isso tudo demonstra a fome que vocês estão pela palavra de Deus. E isso, ela me abençoa, isso faz gerar em mim uma unção para que eu libere aquilo que Deus quer. E às vezes pode ter dias que, como hoje, pode ser dias que eu estou com preguicinha, que eu estou cansada, mas o Espírito Santo acaba me ajudando e falando assim, talvez hoje você não tenha muito o que liberar, mas por causa da fome e da minha aliança com as minhas filhas que estão lá para ouvir, ele gera
os nossos devocionais. Então, saiba que vocês fazem parte disso. Eu vi um pregador que ele falava isso, eu não entendia, né? O Luiz Hermínio fala muito isso quando ele está pregando, ele fala, libera, deixa queimar dentro de você a fome pela palavra, que isso me ajuda a pregar. Eu achava que eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo isso. Quando a gente fala para pessoas que estão sedentas, que estão famintas, a palavra flui de uma maneira poderosa. Por isso que os devocionais são temas tão simples e eles fluem de uma maneira incrível, a ponto de eu ter que reter o tempo, porque vira uma pregação, né? Então, muito obrigado pelo carinho, que vocês continuem assim, com essa fome, com essa sede pela presença de Deus, porque é isso que atrai a presença de Deus para a nossa vida, o desejo de querer algo dele, não esperando do homem, não esperando da fonte e nem do vaso que vai ser usado, mas entendendo que ele usa, né? E ele usa conforme a sua fonte, por amor a vocês, tá bom? Então vamos lá. O texto de hoje é Mateus capítulo 6 e o versículo 28 ao 30. Para viver o presente, irmãs, nós precisamos aprender com o Mestre Jesus, que é o que eu falei com vocês, né? Tudo na vida nós precisamos aprender com Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso irmão, ele é o nosso pastor. E esses dias para trás eu comentei que toda religião praticamente honra seus mestres. Toda religião, quando cita alguma coisa, especialmente o budismo, fala sobre Buda, os muçulmanos falam sobre Maomé. Então, todos os ensinamentos, quando eles vão falar alguma coisa, eles citam os seus mestres sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo e não ficam restringidos em falar o nome dos seus, entre aspas, mestres, né? Mas nós, cristãos, muitas vezes, nós ficamos acovardados de falar as coisas de Jesus. Eu estava ouvindo um dia uma mulher que é uma Buda, né? Ó, ela é Buda, não, gente? Eu tô dormindo. Ela é monge e ela é devota de Buda. E perguntaram para ela sobre Deus, sobre Jesus, e ela disse: olha, a gente não crê em Deus, em Jesus, a gente não tem essa concepção. E Jesus foi um homem bom, mas a gente não crê. E tipo assim, ela falava numa naturalidade, e tudo que ela falava assim, porque assim diz Buda, porque assim fez Buda. E foi através dessa entrevista que eu fiquei olhando e falando assim, meu Deus, por que que nós cristãos, muitas vezes, diante dos reis, dos poderosos, muitas vezes a gente se acovarda. Você vê entrevistas com pessoas que conhecem o Senhor, famosas, começam a ficar famosas, né? Foi Deus que colocou elas ali, talvez muitas vezes, e elas se acovardam, elas começam a falar bem sutilmente e não falam do mestre. Mas hoje eu quero falar do mestre. Nós temos que entender que Jesus é um mestre. Talvez Buda foi um homem que fez muita coisa boa, que aprendeu muita coisa interessante, né? Porque o conhecimento, a sabedoria está aí para quem quer. Talvez ele se empenhou, buscou, quis, e talvez Maomé também, eu não sei, não é do meu interesse estudar a vida deles, porque eu já tenho o meu mestre, que é o único que é digno de ser louvado, de ser exaltado. Então, assim, vamos aprender com o Senhor, irmãs. Outra coisa que eu tenho visto também é que pessoas cristãs, nós temos toda a fonte de sabedoria, de riqueza dentro da palavra, mas às vezes nós estamos. A palavra de Deus fala que ele é um manancial de águas vivas e que muitas vezes nós estamos deixando o manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas, né? E então vamos buscar com o Senhor. Tudo aqui o Senhor tem para nos ensinar, tá bom? Vamos lá no devocional. Vinde, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, essa é a palavra de hoje para a gente entender que a gente precisa aprender com Jesus. Na nossa caminhada de oração, todos os dias nós precisamos aprender com Jesus. Cada detalhe da nossa vida, e Ele é o mestre em nos ensinar a viver o presente. Porque, como eu falei, ele viveu 3 anos, não, né, irmã? Ele viveu 33 anos, e em 3 anos ele concluiu a obra que o Senhor tinha para ele. Ele alcançou aquilo que ele queria, as pessoas que vieram ao caminho dele, porque ele tinha essa sensibilidade, ele tinha essa presença, né? Ele entrava numa cidade, ele tinha a presença, e ele já sabia ali quem ele devia tocar, quem que ele devia curar. Ele era maravilhoso, ele é maravilhoso, e é isso que ele quer nos ensinar também. Mas uma coisa aqui que eu fui percebendo, que tira a gente de viver o presente, é o cansaço. Eu falo muito disso, falo muito da gente aprender a descansar. E Jesus, ele assim, a vida humana dele, porque muitas vezes nós queremos endeusar o homem e esquecemos da humanidade de Jesus. E ele caminhou na terra debaixo da sua na sua humanidade, no seu humano, né, de ser humano, e a gente vê ali ele agindo e sabendo agir em cada situação. Então, o cansaço, irmãs, ele tira isso de nós, ele rouba isso de nós, da gente viver o presente, porque estamos tão cansados que a gente não consegue enxergar. O cansaço, ele traz irritabilidade, ele traz estresse, ele nos destrói. E essa era agora, cada vez mais, o inimigo nos destruindo e tentando nos pegar no cansaço. É um cansaço mental absurdo, porque estamos conectados o tempo todo com todos, mas não estamos conectados conosco. Porque para a gente viver o presente, a gente precisa estar descansado, a gente precisa estar quieto e a gente precisa estar conectado conosco mesmo. Se nós não estamos conectados conosco mesmo, como que a gente vai estar conectado com o próximo, né? Então, vamos ler também Mateus 9, 35, 7. Mateus 9, 35, 7. Peraí, Mateus? Mateus 9, 35, 7. Percorria Jesus as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, ele compadeceu-se dela, porque andavam desgarrada, errante, como ovelha que não tem pastor. Mas eu tenho uma versão aqui, irmãs, que fala que o povo andava cansado. Deixa eu ver aqui se está aqui. Porque às vezes eu leio numa versão e pego outra para postar aqui para vocês, né? Deixa eu ver se é essa aqui, peraí. 9:35. Aqui, a minha versão tá melhor. 9:36. Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele dirigiu aos discípulos e ele dizia que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhador para a seara. Então, o Senhor está dizendo aqui que o Senhor, o que ele andava fazendo? Ele andava pela cidade cumprindo o propósito dele, cumprindo o chamado dele. Ele ensinava, ele curava, ele pregava, né? Ensinar é diferente de pregar. E ele curava todas as enfermidades, porque ele tinha a sensibilidade de chegar e tocar a alma das pessoas, que é o que nós estamos caminhando para aprender isso, irmãs, para nós nos aperfeiçoarmos, para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aqui mesmo fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos? Porque estamos andando carregados, sobrecarregados, fadigados, e a gente não consegue estar conectado com a gente mesmo, a gente não consegue viver o presente. Então, como que a gente vai viver o nosso chamado, né? A gente muitas vezes não sabe nem qual é o nosso chamado por causa de estar sobrecarregado. Outra palavra que eu quero ler aqui, Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 32. Que palavra maravilhosa, olha para vocês verem. Os apóstolos ajuntaram-se
a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele lhe disse: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. E foram a sós num barco para um lugar deserto. Que Deus maravilhoso, que tem amor, carinho por nós, e diz para a gente descansar um pouco. Gente, eu amo essa palavra, olha que delícia. Hoje a palavra que o Senhor tem para você, irmãs, é isso. Vem aqui descansar um pouco, né? Vem descansar um pouco, porque os discípulos, os apóstolos chegaram para Jesus contando tudo que ele tinha feito, né? O Senhor enviou eles e eles tinham feito muitas coisas. E quando eles voltaram e eles começaram a contar para Jesus, Jesus não ficou nem interessado. Ele só falou assim: vem repousar um pouco. Vamos para um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Assim caminha a humanidade, né, irmãs? Assim muitas estão dessa maneira. Quando eu cheguei aqui, no meu primeiro trabalho, trabalhei com uma senhora e ela não tinha tempo nem para comer. E eu cheguei com os meus costumes do Brasil, fiz a minha marmitinha, levei, e ela dizia: você vai ter que mudar isso aí, você vai ter que mudar esse sistema aí, porque aqui não se come comida na hora do almoço, não. Você tem que trazer uma fruta, uma coisa que seja rápido para comer no carro. E eu ficava olhando assim e sentia no meu coração: não, tem coisas que nós temos que... A nossa vida, irmãs, ela está nas nossas mãos. É nós que colocamos o controle. É Jesus na nossa vida e nós no controle. Ele falou: eis que vos dou o poder. Eis que vos dou o poder. Né? Então nós temos que ter o controle da nossa vida. Não adianta a gente descabelar e se estressar porque estamos cansadas, porque não temos tempo para nada. E Jesus vai virar para você e vai falar o seguinte: a sua agenda está na sua mão, querida. Não está na minha, não. Você decide qual trabalho você pega, você decide... mas eu tenho muita conta para pagar, irmã, eu tenho muita coisa para fazer, você não sabe o que você está falando. E o nosso Deus? E o nosso Deus que sustenta todas as coisas, né? Então, não estou mandando ninguém deixar trabalho, ninguém trabalhar, mas avaliar e colocar diante do Senhor. Senhor, olha como eu estou, olha como eu estou. E o Senhor está te chamando hoje. Vem descansar um pouco. Talvez você, quando vai orar, começa: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha família não aprecia. E o Senhor vai falar para você: vem descansar um pouco. Tomai do meu jugo, que é suave e leve. Mas nós estamos carregando pedras, né? Todos os dias carregando pedras. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com o Senhor. Então, assim... O que Jesus fazia que ele era presente? Ele dormia. Nós precisamos focar no básico da nossa vida, irmãs. Nós precisamos ter disciplina em dormir. Essa semana eu tô cansada porque eu tô dormindo só 6 horas por noite, olhe lá. Por causa da minha indisciplina e responsabilidade ou correria, não importa. Essa semana eu vacilei, né? Não importa qual é o motivo, eu estou errada. Então, assim... Temos que dormir, temos que comer, temos que amar, temos que parar para avaliar a nossa vida. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E julgue a si mesmo. A Bíblia diz que quando nós nos julgamos, nós não seremos julgados por ninguém. Mas a gente não coloca disciplina na nossa própria vida. A gente não se corrige e nem se deixa ser corrigida pelo Senhor. Porque quando o Senhor começa a falar no seu coração, quando você reclama com você mesmo: eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu não tenho tempo para olhar para essas coisas pequenas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo lá no seu coração começa a falar: por que você não descansa um pouco? Eu tenho certeza que muitas de nós não dá nem ouvido. A gente fala: ih, que voz, que descansar, não tem cabeça para isso. Infelizmente, cortou o áudio novamente, mas... eu vou ter que fazer a segunda parte. Então, irmãs, nós precisamos ter... Jesus parava para comer, né? Parava para avaliar ali
a comunhão, ter comunhão com os irmãos, aprender a desfrutar. Nós precisamos aprender a desfrutar das coisas simples do dia a dia, que é o que nos recarrega para a gente viver o presente. Viva o presente, agradeça a Deus pelo passado e entregue o seu futuro nas mãos do Senhor, tá bom? Quero falar algo aqui para terminar, que os discípulos, né, eu falei sobre isso, os discípulos no caminho de Emaús, apesar deles estarem vivendo uma coisa tão chocante ali, né, que ele morreu o mestre e tudo, e eles ali falando sobre aquilo, eles não estavam presentes 100%, porque eles não sentiram a presença do mestre. Até sentiram lá num pouquinho no espírito, que quando eles falam, né, nossa, não ardia no nosso coração quando ele falava, porque Jesus chamou a atenção deles ali. Jesus tomou o lugar profético ali e falou: por que vocês estão assim? Né? Isso aí estava escrito desde os profetas que ia acontecer. Então ali, se eles estivessem presentes, eles iam sentir que não era um homem comum falando com eles, mas eles não estavam presentes, eles estavam preocupados com os acontecimentos. E nós temos que aprender a quietar a nossa alma, saber que Deus é Deus, que Ele está cuidando de nós, mas que Ele quer nos trazer uma vida leve. E Jesus, ele se movia através da sensibilidade, porque Ele era presente em tudo, Ele sabia o tempo de tudo. É um mestre tremendo, sendo Deus, e você vê Ele comendo, você vê Ele dormindo, você vê Ele visitando amigos, como Ele visitou Marta, Maria, Lázaro, você vê Ele parando, você vê Ele dando atenção para as crianças, deixe vir a mim os pequeninos, você vê Deus fazendo coisas tremendas, porque Ele caminhava presente. E outra coisa que eu falei um pouquinho ontem, mas que eu vou falar hoje, quando você descobre, quando você começa a viver no presente, você descobre o seu chamado. Não é verdade? Quantas vezes uma pessoa começou a perceber, a amar os animais, a perceber que ela era tão dedicada aos animais, que ela percebia os animais ali na rua ou em algum lugar, de repente ela descobre que ela tem um chamado para cuidar dos animais, né? Aí de repente ela abre uma ONG, ela abre uma clínica, ou ela vai estudar e vai virar veterinário, porque ela estava presente. Então, para a gente cumprir o nosso chamado e descobrir qual é o nosso chamado, é vivendo o presente. Quando você vive o presente, você descobre o seu chamado. Quando você começa a caminhar em propósito, você entende. Por isso, eu não sei se vocês vão perceber, irmãs, que por nós estarmos num propósito, eu não sei se vocês percebem que a vida começa a ter um outro sentido. A gente acorda de manhã com a sensação de mais propósito, de mais presença, né? A gente já acorda assim, como é que será o devocional hoje? Será que você vai falar comigo? Então, assim, uma das dicas que eu dou para viver o presente é: viva uma vida com propósitos. Faça propósitos com o Senhor. Faça propósito com você mesma. Jesus fez isso antes de começar o ministério dele. Ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, ficou ali 40 dias e 40 noites de propósito. Se Jesus, que é o nosso mestre, é Deus, ele teve que fazer propósitos, ele teve que se dedicar, porque o propósito, irmãs, ele chama a sua atenção para você mesmo. Você está dedicando para Deus, mas Ele está fazendo você parar e olhar para você. É triste quando eu convido as pessoas para fazer os propósitos e só de ouvir a palavra, olha, irmãs, talvez façam um jejum, muitas não aceitam, porque nem arriscam aceitar. E isso é triste, porque se você soubesse o poder que é se consagrar a esse mestre e
E o poder que vem sobre a sua vida, porque ali você está dizendo para Deus, eu quero algo maior, né? E muitas dizem, eu não consigo, irmã. Mas você nem tentou. Você não tentou. Você já tentou? Né? Tenta. Tenta fazer algo. E a vida ali, quando eu falei da mulher hemorrágica, o sangue ele representa a vida. Então ela estava perdendo toda a sua vida. A sua vida, ela se esvaía, se escorria ali por, né, pela, pelo órgão ali dela. A vida ia se esvaindo, se esvaindo. E quando nós vivemos nessa correria, sem parar, sem entender, sem fazer coisas simples, a vida está indo, irmã. Eu até quero corrigir aqui que eu comentei que eu tinha 19 anos, que eu tenho 19 anos de casado, mas olha para vocês verem, o tempo tá voando tanto, que depois que passou, mais no final da tarde, eu lembrando do devocional, eu falei assim, por que eu falei que eu tinha 19 anos de casado? Não é 19, irmãs, é 23. Olha que bênção. Então, quase fazendo bodas de prata, se o Senhor permitir. Mas é porque o tempo tá voando tanto que eu fiquei com a minha cabeça que era 19, né? Não é importante isso aqui pro devocional, mas é só para mostrar como que o tempo tá voando. Como que ontem minha filha era uma bebezinha e hoje ela tá com 13 anos. Então, assim, não deixa a vida se esvair. Não deixa, não vamos viver como uma mulher hemorrágica que estava 12 anos, todos os dias perdendo a sua vida, perdendo a sua alegria de viver, né? Já tinha até tentado tudo, mas o dia que ela encontrou com o mestre, o dia que ela encontrou com o mestre, ela foi curada. E quando você precisa se treinar a viver no presente. Quando você treinar a viver no presente, o presente aflora a sua intuição, o seu discernimento, e ele aflora o senso de urgência, de importância e de necessidade. Por isso que Jesus, ele era dessa maneira. Ele tinha esse discernimento, né? Ele era Deus, ele tinha esse discernimento aguçado. E o que aguça o discernimento é viver no presente. É você viver no presente. E ali ele sabia qual era o senso de urgência, qual era o senso da importância e da necessidade. Então, na nossa vida, durante o dia, nós temos que entender qual é o senso de urgência. Talvez você está tão cansada, que talvez seria bom você parar um pouquinho, mas você não tem o senso do que é urgente, do que é importante, do que pode ser deixado para depois, né? Eu já falei muito no primeiro e no segundo devocional de mulheres que são tão ligadas à casa que ela esquece do que é importante. Tem ordem de importância, né? A alimentação para uma família é muito mais importante do que uma casa impecável, pelo menos eu acho, né? E a palavra de Deus mesmo diz, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai haver de comer, porque não é o corpo mais importante, né? Então, assim, o Senhor tem senso de importâncias. Cuidar de nós mesmos é muito importante. Você não está desperdiçando tempo, irmãs, quando você para ler um livro, para você se cuidar, para você não está perdendo tempo quando você está quietinha com seu filho por um tempo. Os filhos vão crescendo, irmãs, e a gente tem que se esforçar e praticar mais a intimidade, principalmente mãe de meninos. Eu não tenho menino, mas eu vou dar essa dica aqui que eu já percebi com a mãe de meninos, né? Especialmente os rapazes. Primeiro, porque eles crescem, eles vão se afastando. E segundo, que eu tô falando isso por causa do que eu vi com meu irmão, tá, irmãs? Ele tá em 21 anos e eu vi que fica difícil, parece que a mãe vê né, aquele homão, assim, como é que eu vou chegar, vou abraçar, vou fazer carinho. Então, assim, faça carinho no seu filho, faça carinho na sua filha, sabe? De vez em quando deita um pouquinho, fala, filha, deita aqui um pouquinho com a mamãe, vamos ficar aqui deitada falando do nada. Tenha momentos assim, dispense carinho do seu marido. Eu vejo muita dificuldade das mulheres procurarem os maridos, sabia? Muitas. Eu não sei o que é, não sei se foi a cultura, né, que passou
tudo bem, isso aí no cristianismo, né, irmãs? Porque no mundo as mulheres tá pior do que só Jesus na causa, né? Mas às vezes no lar as mulheres têm essa dificuldade de procurar os maridos para carinho, até mesmo para relação sexual. Vença isso, sabe? Se doe um pouco. Aí talvez você fale assim, ah, irmãs, mas você não sabe a raiva que esse homem faz, eu não vou fazer nada disso não. Quem tá perdendo é você. Quem tá perdendo é você. Porque você poderia estar treinando a ser presente, você poderia estar treinando a abençoar a vida do seu marido, você poderia estar treinando de desarmar ele, né? Porque quem é que não gosta de carinho, de amor? Talvez o homem vai estar meio grosseirão, mas se você fizer uma, duas, três, daqui a pouco ele se rende, né? Então, assim, vamos aprender com o mestre, tá bom? Que o Senhor fale o nosso coração nessa manhã. Tenha um bom final de semana. Os devocionais, eles acabam saindo mais tarde no final de semana, então não se apavorem, tá? Eu estou descansando e depois eu entrego o devocional. Temos ordem aqui, né? Deus, você é a pessoa mais importante da sua vida, tá bom, irmãs? Não esqueça disso. A pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não cuidar de você mesmo, se você não se amar, não espere que os outros vão fazer isso. E nem chegue reclamando para o Senhor que os outros não estão te valorizando. Porque Ele te valoriza. E hoje Ele fala essa palavra para você. Vem descansar um pouco, né? A sexta-feira, ela é comemorada o Shabat dos judeus, que eu amo, né? Eles param a partir de 6 da tarde para descansar. Descansar. E nós precisamos descansar não só aparentemente fisicamente, que às vezes a gente está descansando, né? Mas a mente não está. Mas aquietar a nossa mente. Ok, irmãs, um beijo. Falei demais. Que o Senhor nos dê um dia de vitória e que a gente consiga aprender a viver no presente, tá bom? E amanhã que o Senhor fale conosco. Nos dê outros manás. Beijo, fica com Deus.